Fala pessoal, recentemente eu ouvi o seguinte comentário. Cara, o mercado ele não é para todo mundo. O mercado ele precisa de muito dinheiro para poder entrar no mercado financeiro. E aí eu vou falar aqui sobre o mercado, a democracia do mercado financeiro. E eu quero que vocês entendam a magnitude desse vídeo, a proporção desse vídeo, a dinâmica desse vídeo. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, eu teria satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Quero muito chegar a 30, 40 mil, estou com 20, agradeço muito quem está me acompanhando. Quero chegar a 50 mil inscritos e estou ativo no Instagram. Se quiser, me siga lá, tá lá, arroba papo underline d underline sardinha, tá na descrição do vídeo. Pessoal, o mercado ele é democrático. O mercado ele tem amplitude e quando se fala do mercado, e aí isso é muito importante que eu vou falar, ele fala de uma minoria, ele fala de uma proporção. Falam-se até, comentam-se até que o mercado ele não é para todo mundo. O mercado financeiro não tem ninguém, as pessoas com pouco dinheiro não podem entrar no mercado financeiro. E aí, se você olhar por esse prisma, olhar por esse lado, você simplesmente vai chegar à conclusão que 99% das pessoas não poderão entrar no mercado financeiro, o que não é verdade. Mercado financeiro, quando eu falei que o mercado financeiro ele é amplitude, ele tem variedades. O mercado financeiro, quando você fala em poupar dinheiro, todos os brasileiros, por medo, simplesmente pensam só na poupança. Só que a poupança ela é uma das piores rentabilidades que tem. Então você não está poupando dinheiro, é melhor colocar debaixo do colchão. Porque a poupança ela perde para a inflação. E aí é um dado, eu sei que esse é um vídeo um pouco complexo, um dado importante, tá? Quando você perde para a inflação, o seu dinheiro perde valor. Aliás, eu sempre falo no meu vídeo que esse é uma preocupação. Embora eu esteja lucrando, pagando minhas contas, meu dinheiro perde valor porque eu não consigo ganhar da inflação. Porque eu tenho um custo de vida ainda um pouco elevado. E aí, pessoal, você tem variedades no mercado financeiro. Você tem renda fixa. Vou falar um pouco de cada uma. Você tem renda fixa. Como é que funciona a renda fixa? Você tem o CDB e o CDI. Cara, ele simplesmente, você precisa entrar no detalhe. Toda renda fixa ela tem uma data de vencimento. Ah, Marcelo, eu não posso tirar antes? Pode, você precisa ficar atento à liquidez dela. Algumas pedem que você fique 30 dias na renda fixa, outras pedem que você fique 4 meses, outras pedem que você fique um ano. Quanto maior esse período para você sacar, mais alto é a taxa de retorno para você. Então, por exemplo, mas isso para liquidar, ou seja, se você quer sair antes da data de vencimento, que é o que está acontecendo comigo, eu tenho várias posições na renda fixa, eu botei tudo para esse ano e eu tenho, mas eu já posso sacar a hora que eu quiser. Se eu quiser hoje tirar o meu dinheiro, eu posso. Pago, é como se fosse os juros ele vai atachando, eu pago um IOF. Para que eu não pague esse IOF que é pequeno e mesmo assim você fica lucrativo, e mesmo pagando IOF ele fica melhor do que a poupança, claro, eu opto por esperar os vencimentos. Esse dinheiro é um dinheiro que eu não mexo. Ah, Marcelo, o que vai fazer? Não, eu vou esperar vencer e aí eu vou decidir se eu vou comprar ações, se eu vou comprar fundo imobiliário, que eu tenho várias datas de vencimento. Então, só para deixar claro, tem a renda fixa, que tem o CDB, o CDI, os LCA, os LCI, que você simplesmente tem um vencimento. E você precisa só ficar atento se ele tem liquidez diária. O que é liquidez diária? Se você, cara, numa emergência, pode sacar naquele dia e tirar naquele mesmo dia. Ou seja, sacou, pediu o resgate naquele mesmo dia está na sua conta. Então, algumas, por exemplo, você tira o dinheiro, pede a devolução do resgate do dinheiro e é D mais 4. Ou seja, daqui a 4 dias você consegue, o dinheiro volta para sua conta.
Numa emergência, eu sempre busco liquidez diária. Essa liquidez diária, vou repetir, ela precisa estar num período de carência que eles vão colocar lá para vocês. Carência de 30 dias, de 4 meses, de 120 dias. E existe um vencimento, ou seja, eu sempre olho 30 dias, tá? E tem um vencimento para que você pague menos IOF. Cara, com 31 dias eu posso sacar? Pode sacar, se tiver nessa liquidez diária, mesmo dia eu saco, só que eu pago um IOF, mesmo assim está rentável, você não perde dinheiro. Ou seja, é, 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 é bem interessante, é mais interessante do que a poupança. Não sei se eu consegui explicar de maneira correta. Aí você tem o foco em dividendos. Você tem as opções de ações, um foco em dividendos, e você tem as opções de fundos imobiliários, que paga 100% de dividendos. Aí você precisa fazer estudos. Quando você fala em dividendos, nem todas as ações pagam dividendos. Algumas ações chamadas blue chips, que são as que têm mais movimentações, são as que mais pagam. O Bradesco, os bancos pagam, as elétricas, na maioria delas. Cara, as grandes como o Vale do Rio Doce, Petrobras, elas pagam dividendos. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ela paga dividendo. Eu não estou aqui recomendando, eu estou explicando um pouco mais sobre dividendos. Quando você vai para os fundos imobiliários, você começa a entrar numa outra categoria, que é a diversificação dentro do próprio papel, dentro dos próprios papéis, digamos assim, do próprio segmento, melhor falando. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Tem fundos imobiliários de shopping, tem fundos imobiliários de lajes comerciais, que são escritórios, e tem fundos imobiliários de CRI. Esse CRI, ele na verdade é como se fosse um fundo que empresta a juros para aquela empresa, para uma determinada empresa fazer um investimento, aí ela devolve através de fundos imobiliários. Então, às vezes fica mais barato para as empresas do que buscar, ou fica mais viável do que buscar no banco. Então, eles vão lá nesses CRI, fazem esses investimentos, a grosso modo é isso, só que mensalmente essa informação ela é paga, ou seja, os dividendos são pagos mensalmente, sem exceção. Esses dois que eu falei, que são as ações e que são os fundos imobiliários, ele tem, cara, não só dividendos, ele tem volatilidade. Ele varia também, você pode perder percentualmente. Teve um período na minha trajetória como trade que eu ganhei, um exemplo, tá? Só para vocês entenderem, lá atrás eu não tinha um canal ainda. Eu ganhei de fundos imobiliários 20 mil de dividendos, um determinado ano, só que a minha carteira perdeu 20 mil de dividendos, perdeu 20 mil de valorização, melhor falando. Então, ganhei 20 mil de dividendos e perdi de valorização. No final das contas, eu fiquei no 0 a 0. Ótimo, 100%, beleza. Pior seria se eu tivesse perdendo 20 mil e não tivesse esse lucro de 20 mil. Então, a conta final bateu nos meus controles lá e nos meus controles que eu tenho, que eu pago lá. Então, essa é outra opção. Agora, tem um que eu, cara, simplesmente não domino muito bem, e aí esse é uma parada que eu quero muito aprender, são as opções de ações, opções de compra, put, call, de você fazer uma trava. Esse sim é uma coisa que eu não vou dizer, mas é uma outra opção de rendimento, uma outra opção de você simplesmente comprar uma ação, fazer uma opção de venda, fazer uma opção de put, uma opção de call. Eu não entendo muito bem, não vou dizer, mas, cara, é algo que eu, depois do Forex, depois das minhas operações internacionais começarem a dar certo, eu quero estudar as opções. Por que eu vou fazer isso? Eu já falei, eu quero dominar o mercado financeiro e entender o mercado financeiro como um todo. Vamos lá, agora vamos ao mercado internacional. Tudo isso que eu falei aqui, ele existe lá fora. Ou seja, você tem tesouro internacional, você tem rendas fixas internacionais, você tem ações lá fora que pagam dividendos. Só para vocês terem uma ideia, a Apple movimenta mais do que a nossa Bolsa Nacional. Você tem fundos imobiliários internacionais que lá fora eles chamam de REIT, que é REIT. Isso significa que você lá fora tem a opção de ganhar dividendos nos fundos imobiliários ou nas ações, só que em dólar. Cara,
você tem muita diversificação. E para isso tudo, democratizando, você não precisa ter 1 milhão na conta. Você não precisa, você pode construir todo o seu patrimônio de maneira gradativa. Eu não estou falando para vocês viver do mercado. Eu não estou falando que, como é que eu faço para viver? Eu estou falando de investimento. Estou falando de você simplesmente pegar o seu dinheiro e construir. Por exemplo, sou CLT, eu quero, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Sou CLT, eu vou aumentando o meu patrimônio pouquinho a pouquinho até chegar num nível interessante. E quanto mais você tem, mais o seu bolo aumenta, melhora a sua exposição, mais melhora o seu retorno também. Então, o mercado ele é democrático, ele é o único lugar onde você consegue ter lucrativos absurdos e não precisa de 1 milhão. Então, se você olhar por esse lado, cara, ninguém vai conseguir investir no mercado financeiro. Pense, renda fixa, opções, não é opções binárias, parênteses, pense ações, dividendos, fundos imobiliários, mercado internacional, rate. Cara, eu falei aqui uma gama de oportunidades que você consegue com R$ 1.000, com R$ 500, com R$ 400, com R$ 100. E olha que eu não falei o day trade. O day trade ele é especulativo. Eu não entendo o day trade como um investimento, até porque investimento é aquele que eu consigo alongar um pouco mais. E o day trade não, o day trade eu tenho que tomar decisões rápidas. É uma outra história. Aí é especulação. Eu especulo a alta, eu especulo a baixa naquele determinado dia. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se curtiram, compartilhe com seus amigos. Compartilhe. Mercado financeiro como um todo, ele é sensacional. E você não precisa de 1 milhão para isso. Mas para quem não me conhece e chegou até aqui, ativa o sininho, dê o joinha, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quero chegar a 30, 40, 50 mil. Sonhar não custa nada, né? Beleza? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!